Senador, 2 pontos em relação à eleição. O primeiro deles, o senhor falou de uma possível candidatura de Romeu Zema à presidência da República. Para muitos, os governadores que integram o famoso COSUD, o Consórcio Sul e Sudeste, eles são conhecidos justamente nessa região Sul e Sudeste. Mas se eles tiverem que subir ali para o Norte e para o Nordeste, eles não têm o conhecimento, por exemplo, que tem Lula e Bolsonaro. Sim. O senhor acha que é possível que alguns desses governadores, e aí estendo a pergunta não só a Romeu Zema, mas Tarcísio de Freitas, Ratinho, o próprio Caiado pegando o Centro-Oeste, tem alguma possibilidade de se tornar conhecido em um ano e ter uma disputa na eleição? E uma segunda questão, o senhor faz parte do Podemos. O Podemos na eleição de 2022 apoiou Simone Tebet, embora ela não emplacasse nenhuma pesquisa. No segundo turno, se absteve, não foi para nenhum lado e nem para outro. O senhor acha que o partido errou? Olha, a política, você sempre tem que ter um lado. Mas num segundo turno, essa regra não funciona. Existem partidos que ficam de fora da disputa porque não querem apoiar nenhum nem outro, porque o candidato deles não foi. Então, a decisão da direção nacional do Podemos, a meu ver, seguiu uma lógica. Havia um nome de centro, que era Simone Tebet. Não foi, o partido se eximiu de ficar entre direita e esquerda. O Podemos sempre teve uma linha de centro e de diálogo. Outra coisa, essa questão dos governadores serem conhecidos ou não. Eu vou repetir aqui o que eu falei há pouco. Existe uma parcela importante da população, que eu atribuo aí entre 35% e 40%, que vota com o bolso. Esse brasileiro, classe média alta, classe mais pobre, o que ele quer? Ele quer ir no supermercado, encher o carrinho, comprar um pouco mais com o salário dele. Ele quer poder trocar o carro dele a cada 2 anos, ele quer levar a criança dele para Disney, para passear. Esse brasileiro, se o governo der para ele essa condição, ele vota nesse governo. Agora, se ele chegar no supermercado, o dinheiro dele começar a não dar. Se prometer picanha, a picanha não aparecer, tem que ser colchão duro ou carne moída. Se ele não consegue viajar porque o dólar está nas alturas, se o salário dele perde poder de compra, essa população muda o voto. E é essa população que decide a eleição. Porque nem a esquerda com 15%, 20%, nem a direita com 30% ganha uma eleição sem dialogar com esse centro que existe no Brasil e que fica observando a gente, está nos assistindo agora. A população que não quer saber da política no dia a dia, mas ele quer saber o seguinte, o que vai melhorar para mim? Esse brasileiro, então esses governadores, hoje, a direita precisa de um candidato viável. A direita precisa se unir, o que eu estou vendo com dificuldade. Minha opinião, Bolsonaro tem uma força muito grande e precisa ser respeitado. Mas se ele indicar um dos filhos, se ele indicar a mulher, nós não vamos ganhar a eleição. Porque esse centro não vai aceitar esse tipo de imposição. Nós precisamos de um candidato que demonstre a capacidade administrativa, de que ele vai entrar e que ele vai fazer com que a economia melhore. Mesmo esses nomes liderando pesquisa, senador, porque eu vejo com alguma dificuldade quando o senhor fala esse centro não vai aceitar a eleição. Mas quem tem que aceitar a eleição não é o eleitor? É esse eleitor, o eleitor centro que eu estou falando é o eleitor. Diz que apoia o presidente Jair Bolsonaro e apoia o nome que ele vai indicar. E ele tem a possibilidade, aliás, são muitas as possibilidades, já falamos de vários nomes aqui, mas também são possibilidades nomes ligados à família Bolsonaro, a Michele, o Eduardo. Os candidatos de centro nas últimas eleições também todos naufragaram, e bonito, inclusive. Mas esse processo de direita e esquerda ainda vai permanecer muito forte agora nessa eleição. Mas quem vai decidir a eleição é a economia, como sempre foi. Esse eleitor de centro, ele vai decidir quem melhorar a vida dele. E a direita precisa apresentar um candidato viável. Pesquisa, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou algo interessante aqui, sobre derrotar o PT. A Dilma tinha a eleição ganha até no dia da eleição. E ela ficou em 4º lugar. Então, pesquisa, nós temos que tomar muito cuidado. Não, isso eu concordo. Eu também não sou entusiasta de pesquisas. Quando eu coloco a questão das pesquisas, é porque quando todas dizem a mesma coisa, eu acredito que há um vento nesse sentido. Há um vento da direita. Mas o número, evidentemente, que pode ser questionado. Há um vento da direita. Dizem que o presidente Jair Bolsonaro é hoje... Está inelegível, é fato, mas é hoje o nome mais popular do Brasil. Ele precisa ser respeitado nisso, não discordo. Ele continua sendo um grande líder em torno da direita. Mas, a meu ver, eleição é você correr menos riscos. É muito melhor para nós, para a direita, ter um candidato de consenso, com capacidade administrativa e que tenha diálogo com a centro e até a centro-esquerda.
Porque sem esse diálogo com o eleitor de centro, que não quer confusão de direita e de esquerda, fica arriscado. Porque você fala isso na pesquisa, mas na hora da decisão, o que pesa é a experiência e a vivência da pessoa no dia a dia. O brasileiro, a maioria, não se manifesta em política. A gente tem que tomar muito cuidado com pesquisa, porque número, a gente tortura ele fala o que a gente quer. Aí, agora, na hora da verdade, a coisa é totalmente diferente.